Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo do A Pensar Em. Então, este vídeo surgiu com uma necessidade que eu senti quando estava a fazer os vídeos, em que quando estava a fazer vídeos sobre componentes era sempre necessário conhecer os outros componentes que vinham a seguir. Então, eu decidi fazer uma aplicação que vai servir de demonstração de todos os componentes que existem aqui. Agora, estes componentes vão ser demonstrados, em alguns casos eu uso apenas um exemplo de algo que eu consigo fazer com eles, mas não mostro tudo o que pode ser feito com estes componentes. Depois, nos próximos vídeos em que eu falo de um ou dois componentes de cada vez, aí irei entrar em mais detalhes, ok? Então, antes de mostrar a aplicação em si, de mostrar os componentes, eu gostaria de mostrar como é que esta app foi criada e como é que foi instalada. Como é que foi criada a versão para poder ser instalada, versão que eu depois vou colocar um link na descrição para poderem também instalar esta aplicação e experimentarem no vosso próprio telemóvel. Portanto, esta aplicação é constituída por uma série de ecrãs. Portanto, eu criei um ecrã para cada categoria e tenho aqui um ecrã inicial para poder escolher que categoria quero ver. Só como curiosidade, aqui em termos de programação, vamos ver por exemplo aqui dos sensores, que é o que acaba por ser mais complexo. Portanto, estão a ver que uma vez que eu estive a programar todos os componentes individualmente para fazer uma demonstração, acabei por ter um pouquinho de trabalho, mas também foi muito útil porque acabei por ser obrigado a trabalhar com componentes que nunca tinha experimentado antes. Mas pronto, aqui no ecrã inicial, uma coisa que eu queria mostrar ainda antes da instalação, uma vez que provavelmente eu não irei falar isto noutros vídeos, que no ecrã inicial temos algumas propriedades que são ligeiramente diferentes dos outros ecrãs. Como por exemplo, portanto, aqui, screen, aqui sim. Portanto, um ecrã sobre é informação sobre a aplicação que vai aparecer nas configurações do telemóvel. Quando vão às aplicações, tem lá informação sobre as aplicações. Portanto, esta informação vai lá aparecer. Depois, o nome da app é o nome com que a app irá ficar instalada. E aqui o ícone é a imagem que é utilizada para que nós iremos ver no nosso telemóvel. Aqui devem estar a ver aqui no meu telemóvel, tenho o MIT App AI2 Companion e o tradutor que usou este ícone. Este ícone que eu estou aqui a usar é ligeiramente diferente, é mais arredondado, depois já vão ver a diferença. Ok, portanto, basicamente é isto. Depois temos aqui também a versão da aplicação, podemos mudar isto conforme quisermos. Isto também irá aparecer nas definições da aplicação. Então, para instalarmos esta aplicação, ao contrário do experimentar, que seria conectar e ir ao assistente AI, aqui neste caso é o compilar. Temos duas formas de compilar a aplicação. A primeira opção fornece um código QR para instalar diretamente no telemóvel que temos na mão, ou então podemos guardar no computador o ficheiro e enviar para as pessoas que quisermos o ficheiro e depois as pessoas podem instalar também no seu telemóvel. Então, neste caso, eu vou instalar aqui através do código QR, que é a forma mais prática de instalar o nosso próprio. Aqui vai ser compilada a aplicação. Portanto, isto demora um pouquinho mais do que o enviar simplesmente para o telemóvel. Eu vou já carregar aqui no botãozinho do escanear o código QR. Portanto, isto não demora muito tempo, a não ser que tenham muitos vídeos, muitas imagens, que não é o caso da minha aplicação. Apesar de ter todos os componentes, a aplicação até é bastante leve. Portanto, o ecrã desaparece durante um pouquinho, aparece o código QR, já o capturou, e vai descarregar a aplicação. Portanto, isto pode ser ligeiramente diferente de telemóvel para telemóvel. Vou transferir, e quando o ficheiro está transferido, vou abrir. Por norma ele vai ficar nas transferências. A forma mais eficaz, já tenho visto, instalando no fim de descarregarmos no fim de descarregarmos o ficheiro, vamos aos nossos ficheiros e nas transferências ele está lá. Quando é a primeira vez que instala uma aplicação desta forma, o telemóvel diz-nos para configurar opções de segurança para permitir a instalação de aplicações sem ser a partir da loja, mas basta fazer isso uma vez. Portanto, neste caso, eu vou instalar, ainda me vai aparecer mais um aviso de segurança, a dizer que esta aplicação não está
não foi considerada segura pela Google, simplesmente porque é uma aplicação que nem sequer passou pela loja. Vamos instalar mesmo assim. Devemos apenas fazer isto quando confiamos na origem das aplicações. Eu, pelo menos, confio na minha própria aplicação. Pronto, depois vocês vão decidir se confiam na aplicação ou não. Portanto, a instalação não demora muito tempo. Portanto, eu vou... Portanto, aqui não é preciso enviar nada para a análise. Vou concluir. Portanto, e vou voltar aqui ao ecrã inicial. Portanto, agora já vem que eu tenho ali a aplicaçãozinha que já posso correr. E a partir de agora eu posso esquecer o que está na ferramenta do App Inventor, porque a aplicação já está instalada no meu telemóvel. Portanto, aqui o que é que temos? Temos agora uma seleção das várias categorias disponíveis no App Inventor, ou melhor, a maior parte delas. Há lá 2 ou 3 que eu deixei para trás porque não são muito relevantes. E vamos experimentar todos os componentes de cada categoria, ok? Então vou só tirar isto daqui, por acaso se preciso novamente. Então, eu tenho aqui uma lista em que eu posso escolher o que quero ver. E vamos ver aqui do lado direito, conseguimos ver o nome e ícone de todos os componentes da categoria interface do usuário. Eu vou abrir lá aqui. Portanto, e por norma, eu misturo aqui tudo, mostro todas de uma vez, só para vermos o que é que acontece. Então, seguindo aqui. Portanto, aqui os primeiros exemplos é o exemplo de botão, em que eu estou a carregar, eu não o programei para fazer nada, e legenda. Legenda é simplesmente texto estático, ok? Portanto, aqui o próprio componente interface do usuário é uma legenda, exemplos de botão e legenda é uma legenda é uma legenda. Portanto, legenda acaba por ser daqueles componentes que estamos sempre a usar em qualquer app. Depois, temos os exemplos de caixa de seleção e switch. Ambos permitem ligar e desligar qualquer coisa. Funcionam os dois exatamente da mesma maneira. Podem ser usados os dois para fazer as mesmas coisas, só o aspecto é que é diferente, o aspecto gráfico. Depois temos os exemplos de seletor de data e escolhe hora. Já agora, eu não estou a mostrar exatamente por esta ordem, porque eu estou a agrupá-los. Por exemplo, botão e legenda, caixa de seleção e switch, que está mais em baixo. Portanto, eu tento seguir o primeiro exemplo aqui, mas eu depois associo sempre a algum que funciona da mesma maneira, para não estar a repetir as mesmas coisas. Aqui o seletor de data é para escolher uma data, e o escolhe hora é exatamente a mesma coisa, mas para escolher uma hora. Depois o exemplo de imagem é simplesmente uma imagem estática, que eu posso mudar através de programação, mas pronto, é uma imagem que não faz nada, está só ali para aparecer. Depois os exemplos de lista e visualizador de listas. Para quem não está muito por dentro de programação, uma lista é um conjunto de objetos, que pode ser um conjunto de números, um conjunto de frases, um conjunto de palavras, um conjunto de imagens. Neste caso, é uma lista, a minha lista diz simplesmente item 1, item 2, item 3. Portanto, é uma lista com 3 elementos. No exemplo de lista, esses elementos aparecem aqui no ecrã à parte, para eu escolher um. No visualizador de listas, ficam todos em simultâneo, eu posso escolher um deles. Na prática, eu para chegar a este ecrã usei um componente deste género, portanto, para escolher qual é que era a categoria que queria ver. Depois os exemplos de caixa de senha e caixa de texto também funcionam da mesma maneira. Caixa de senha esconde o que escrevemos, a caixa de texto não esconde. O deslizador permite-nos deslizar aqui este retângulozinho para a esquerda e para a direita. Isto, na verdade, acaba por estar associado a um valor. Imaginem que isto era volume e eu podia dizer que começa no 0 e acaba no 100, portanto, e ele vai-me registando o valor onde ele se encontra. Depois, o exemplo de lista suspensa. É uma lista que nos permite escolher uma opção, neste caso, escrevi item 1, item 2 até item 5, portanto, para escolher qualquer coisa. E o último componente desta categoria é o navegador web. Na prática, o navegador web é, tal como o nome indica, é um navegador, é uma página web, em vez de estarmos a usar no browser. Podemos criar o nosso próprio browser, portanto, apresentando as páginas que queremos. Neste caso, eu coloquei aqui muito pequenina, obviamente não fica bem, mas na verdade a página é funcional aqui, ok?
portanto eu consigo navegar por aqui. Portanto, como estão a ver, tenho aqui problemas de espaço, mas tenho aqui uma ferramentazinha de zoom se for preciso. Portanto, estes são os componentes da interface do usuário. Esta é a categoria com mais componentes, provavelmente são aqueles que vamos usar mais vezes, uma vez que há aqui alguns que são essenciais para pôr qualquer coisa a funcionar. Existe um componente que eu aqui não utilizei, que é o notificador, que eu utilizo noutras situações. Vou utilizar noutras categorias, mas basicamente é uma janela de pop-up. Permite-nos colocar aqui uma janela de pop-up para qualquer coisa. Portanto, basicamente é isto. Passando agora aos próximos componentes. Temos a organização. Portanto, vamos voltar aqui, escolher a organização. Aqui estes componentes não são propriamente componentes visíveis, mas são componentes muito importantes para nós colocarmos os restantes componentes onde nós queremos. Nós não conseguimos arrastar, por exemplo, um botão para onde nós queremos. Por defeito, eles ficam simplesmente empilhados uns por cima dos outros. Com esta organização, nós podemos colocá-los, por exemplo, lado a lado, usando a organização horizontal, colocamos-los em tabelas usando a organização em tabela, e também podemos organizá-los de uma forma vertical, mas independente de tudo o resto que está no ecrã. Eu coloquei cores de fundo nestes componentes da organização horizontal e vertical, só para vermos que há qualquer coisa ali que normalmente não é visível. Portanto, os botões que eu coloquei aqui não fazem nada, portanto, foi apenas para demonstração. Se for necessário, e muitas vezes podemos também colocar, por exemplo, vários componentes da organização uns dentro dos outros. Por exemplo, se eu colocasse a organização horizontal dentro da organização vertical, eu conseguia fazer algumas coisas diferentes. Depois iremos ver isto mais detalhadamente noutros vídeos para vermos que opções é que temos. Então vamos voltar e passar à próxima categoria. Esta categoria é muito interessante. Vários destes componentes são chamados componentes invisíveis, ou seja, os componentes não são clicáveis, são apenas ações que podemos usar. Por exemplo, o câmara de vídeo não é um componente visível, simplesmente é um componente que permite aceder a funcionalidades da câmara. Então, eu coloquei aqui um botãozinho da interface do usuário para ativar a câmara, por exemplo. Então, a ideia é eu fazer um vídeo e reproduzir aqui neste espacinho, que depois vai crescer por causa do tamanho do vídeo. Então, eu vou ativar a câmara. Como é a primeira vez que eu estou a usar a câmara, isto faz aquelas perguntas do costume, se eu quero permitir a utilização da câmara. E agora carrego aqui no Record para fazer a gravação. Isto também grava o som daquilo que eu estou a falar e vou parar. Pronto. Neste caso, eu vou dizer é esta gravação mesmo que eu quero, portanto fica aqui o gravador já do tamanho necessário e eu agora posso carregar aqui no play, posso andar para a frente e para trás. Portanto, basicamente é isto. E também disse que para no fim do vídeo tocar a caixa ali, aquele espacinho volta a ficar pequenino para não ficar aqui a ocupar espaço. Depois temos os exemplos de câmara e escolhe imagem. Então, começando pela câmara, é como a câmara de vídeo, só que para tirar fotografias. Eu vou permitir, vou tirar aqui uma foto e quando eu tiro a foto e a aceito, aqui com OK, portanto, ela vai aparecer ali. Neste caso aparece deitada, pus assim por falta de espaço. Portanto, é uma forma de tirarmos uma fotografia e usá-la na nossa aplicação. Se não quisermos tirar a fotografia, podemos escolher a partir da nossa própria galeria, das fotografias que já tínhamos. Para isso, é o componente Escolhe Imagem. Eu coloquei aqui um botão, ou melhor, aqui o Escolhe Imagem, este é mesmo o componente em si, o próprio componente é o botão para escolher imagem. Portanto, eu vou escolher aqui uma imagem, está um bocado distorcida, mas não faz mal. Portanto, e conseguimos ver que conseguimos então colocar a imagem ali. A imagem aparece aqui neste caso, eu não estou a dizer, mas aparece na tal interface de imagem que falei anteriormente. Depois temos o exemplo de som, que serve simplesmente para associar um som que podemos ouvir. Ok? Portanto, este som é um som básico, simplesmente toca, não tem muitas opções de voltar atrás, pausar, coisas do género. É uma coisa simples. Depois temos os exemplos de gravador e tocador.
O gravador serve para gravar um som a partir do microfone e o tocador serve para tocar um som, neste caso com mais funcionalidades do que o componente de som. Portanto, já permite pausar e fazer coisas do género. Neste caso, eu programei os botões para o gravar som. Quando eu carrego nele fica vermelho e começa a gravar o microfone. Quando eu clico em tocar som, a gravação para e o som é tocado logo de seguida. Então vamos permitir que use o microfone, vamos dizer qualquer coisa e vamos tocar o som para parar a gravação. Pronto. Muito simples. Depois, o reconhecedor de voz, texto para falar e tradutor Yandex, na verdade, são componentes que eu acabei por utilizar na tal aplicação da tradução que eu mostrei nos primeiros vídeos. Então, são componentes simples em que eu usei-os em conjunto para fazer algo interessante. Então, o reconhecedor de voz ativa o microfone para eu dizer o que me apetecer e depois vai aparecer escrito na legenda por baixo. Pronto. E na legenda por baixo aparece o texto que eu acabei de dizer. O exemplo de texto para falar pega num texto que esteja em algum sítio e lê-o, portanto, dita em voz alta. Bom dia, como está? Portanto, neste caso, eu por defeito coloquei bom dia, como está. Até coloquei aqui uma caixinha para escrever outra coisa. Por exemplo, estou bem. Estou bem. Pronto, muito obrigado. A voz é uma funcionalidade do próprio telemóvel. Dependendo da voz que tem configurado no vosso telemóvel, depende da pessoa que nós ouvimos falar. Ok? E depois o exemplo de tradutor Yandex, que é o último componente multimédia. Permite traduzir alguma coisa que está escrito de uma língua para outra. Neste caso, eu preparei-o para traduzir de português para inglês. Podia ser outra coisa qualquer. Por exemplo, olá, como está? Hello, how are you? Okay? Até me colocou a vírgula e tudo. Fantástico. Portanto, estes são os componentes de multimédia. Depois, continuando aqui a nossa saga dos componentes, temos os componentes de desenho. Este é mais pequenino. Temos apenas bola, pintura e sprite de imagem. Eu começo por pintura. Porquê? Pintura permite-nos desenhar numa área. Eu coloquei com um fundo azul, para não confundir com o resto do ecrã, e permite-me fazer um desenho. Depois permite outras coisas, mudar, apagar, mudar a cor, mudar a espessura, etc, etc. Os outros dois exemplos, bola e sprite de imagem, na verdade usam como fundo uma pintura. Portanto, estes componentes funcionam dentro da pintura. A bola, eu programei para que ao clicar num espaço da pintura, a bola vá nessa direção e depois há de parar automaticamente. Portanto, isto é feito automaticamente. Aqui o exemplo do sprite de imagem é exatamente a mesma coisa que a bola, só que permite-nos escolher a nossa própria imagem. Neste caso eu programei de uma forma diferente para poder arrastar a imagem, mas como veem ela também se desloca. Eu até pus um bocadinho mais devagar do que a bola. Portanto, depois é uma questão de programação do que é que irá acontecer. De seguida temos a categoria Maps. Eu pessoalmente gosto muito desta categoria. Esta categoria permite-nos usar mapas, portanto permite-nos criar o nosso próprio navegador, colocar marcas, etc. Então, o mapa em si, eu vou trancar aqui o ecrã, uma vez que o mapa, esta aplicação, o ecrã é rolável, não é? Mas depois isto não funciona muito bem, porque eu tento fazer uma coisa e ele rola. Então eu coloquei aqui um botãozinho para trancar o ecrã, para ver as funcionalidades do mapa. Portanto, aqui no mapa conseguimos navegar, conseguimos usar os dedos, conseguimos dar aqui 2 toques. Tudo isto é feito automaticamente, eu não programei aqui nada, ok? Simplesmente coloquei o mapa, coloquei apenas as coordenadas para aparecer a Albufeira, só porque sim, e pronto. Depois eu programei algumas das funcionalidades do mapa para poder escolher aqui nesta lista outra cidade e ele me mostrar a cidade. Neste caso não mostrou bem porque eu mudei aqui o zoom. Porto, portanto, Albufeira. Portanto, coloquei apenas esta funcionalidadezinha. Os restantes componentes de mapas usam sempre um mapa como fundo. Por exemplo, temos os exemplos de Circle, Polygon e Rectangle. E linha, que eu esqueci-me de escrever aqui. Também há se chama Line String, esqueci-me de escrever, mas também faz parte. Portanto, se permite-nos desenhar áreas no mapa. Desenhamos áreas onde queremos, pomos a cor que queremos, podemos dizer que fica transparente ou não. Neste caso eu até acrescentei aqui um botãozinho de zoom e também podemos dizer que
algumas destas figuras podem ser arrastadas. Neste caso aqui, eu já não me lembro se pus aqui, não, se calhar não, mas pronto. Há essa possibilidade de podermos arrastar algumas figuras. Depois, o exemplo de marker é para pôr o marcador no sítio que queremos. Neste caso, eu programei para quando clicar num sítio, ele coloca um marcador nesse sítio e diz quais é que são as coordenadas. E ainda acrescentei outra coisa, aqui neste caso, programei para quando eu der zoom, ele faz zoom, não no que eu estou a ver, mas faz sempre zoom na direção do marcador. E então eu consigo ir ajustando o marcador para ver um determinado sítio. Portanto, mas pronto, isto tem a ver com a programação e funcionalidades dos mapas. E finalmente, Feature Collection. Aqui basicamente é a possibilidade de nós ligarmos estes elementos, marcadores e polígonos e retângulos, mas associados a uma página externa. Ou seja, alguém numa página externa faz alterações e elas aparecem aqui. Também é possível carregar isto a partir de um fecheiro. Portanto, criar isto numa página web, isto tem um formato específico, guardar esse ficheiro e aqui carregar o ficheiro e ele coloca logo todos os marcadores e todas as áreas como nós fizemos no computador. Portanto, às vezes pode ser útil se tivermos várias coisas. Portanto, e estas são as funcionalidades dos mapas. De seguida temos a categoria sensores. Esta é uma das categorias que eu acho mais interessante. Portanto, tem aqui várias coisas e esta foi o que me deu mais trabalho a programar. Então aqui, para não ser muito confuso, eu vou usar apenas um sensor de cada vez. Isto vai depender do vosso telemóvel. O vosso telemóvel pode não ter alguns destes sensores, outros todos têm, mas vamos ver um de cada vez. Então vamos começar pelo sensor acelerómetro. O sensor acelerómetro detecta movimento do ecrã. Neste caso eu disse que cada vez que abanava o meu ecrã, ele vai contar 1. Portanto, vocês aí não estão a ver porque eu não me estou a filmar, mas eu vou abanando o ecrã e ele vai contando. Portanto, o acelerómetro. O código de barras. O código de barras permite, eu agora vou usar, tenho aqui no Google aqui uns códigos de barras. Portanto, o código de barras permite detectar um código, neste caso na horizontal. Estão a ver aquela linha vermelha? Portanto, eu tenho de colocar assim, ele detecta o código e eu disse para ele me colocar esse código ali em baixo. Neste caso o código era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Portanto, basicamente é isso. Se quisermos, também podemos usar com códigos QR. Portanto, cliquei aqui, usei aqui um botão para tirar um novo código. Eu já tenho aqui um preparado, nem sei o que é que diz. Ok, ele já capturou logo. Não, é um código QR que diz simplesmente hello. Vamos experimentar outro. Ok, tem aqui outro. Portanto, é uma página de internet. Portanto, temos aqui várias possibilidades. De seguida temos o barómetro. Mede a pressão do ar. Eu não sei se o meu telemóvel tem isto, mas a verdade é que ele me está a dar valores. Não sei. Não faço ideia. Mas pronto. Pressão do ar é um dos sensores. Depois tem um temporizador que dá para contar o tempo. Neste caso, eu usei-o para contar os segundos. Temos um giroscópio que permite detectar a velocidade com que eu movimento o meu telemóvel. Portanto, neste caso ele está parado, está com valores próximos do zero. Mas se eu começar a abanar, vocês não veem a abanar, mas vejo os valores a mudar, isto cresce. Portanto, e ele detecta estes movimentos em 3 dimensões. Portanto, podemos usar estes valores para disputar algo. De seguida temos o higrómetro, que mede a umidade, aparentemente. Acho que o meu telemóvel não tem este, que é normal. Porque é que o meu telemóvel havia de ter isto? Portanto, fica a 0. Um sensor de luz. Aqui sim. O sensor de luz é aquele... Normalmente está na parte inicial, na parte da frente do nosso ecrã. Faz com que a luminosidade do ecrã mude automaticamente. Portanto, se o vosso telemóvel faz isso é porque tem isso. Se eu tapar o sensor de luz com a minha mão, o valor desce. Se eu destapar, aumenta. Se eu acender mais luzes, provavelmente isto dispara. Sensor de localização. Precisa de aceder à minha localização, eu vou permitir. Na verdade, eu coloquei a latitude e longitude, pus aqui um valor estático para vocês não saberem onde é que eu moro. Mas a altitude e velocidade, sim. Mas, pois, a altitude está a 0. Eu acho que o meu telemóvel não mede isso. A velocidade talvez meça, mas eu estou parado.
Portanto, aqui a ideia é que ele me dê a minha latitude e a minha longitude. Depois tenho o Near Field. Portanto, isto é um sensor NFC. Por acaso o meu telemóvel tem, mas funciona apenas com tags de texto NFC para ler e para escrever. Só que eu não tenho nenhuma, portanto eu não consegui experimentar. Mas a ideia é eu aproximar qualquer coisa do meu telemóvel, ele ler o que lá está ou escrever alguma coisa nessas tags. Se eu não sabe o que é NFC, pronto, basicamente alguns sistemas de pagamento com o telemóvel usam isso, mas pronto, outros pormenores. Depois, sensor de orientação. Tem 3 coisas: azimuth, altura e rolagem. Eu não compreendo exatamente o que são estes valores, mas, portanto, quem sabe o que são, sabe o que é. E o nosso telemóvel normalmente tem este sensor. Tem a ver com localização também. Depois o pedómetro. Porque é que o pedómetro não me está a funcionar? Eu acho que configurei aqui mal o... Acho que me esqueci ali de qualquer coisa neste. Então vou voltar, vou escolher outra vez os sensores. Ainda tenho que ver o que é que eu fiz mal. Vamos agora pôr o pedómetro. Ok, o pedómetro conta os passos que eu dou. Eu disse qual é que era a distância de cada um dos meus passos. Ele conta quantos metros é que eu ando. Neste caso, eu estou aqui a fingir que estou a andar. Portanto, o equivalente a... mais um bocadinho. Ok. Portanto, isto detecta flutuações do telemóvel como se eu fosse a andar e ele presume que eu estou a andar para a frente. Mas neste caso não estou. Depois tenho um sensor de proximidade, que é o que faz com que o nosso ecrã desligue quando nós estamos ao telefone. Ele mede em centímetros. Eu aqui, aparentemente o meu, varia só entre 0 centímetros e 8 centímetros. É o suficiente para, ok, eu tenho a cabeça lá ao lado do telefone e não tenho a cabeça ao lado do telefone. Portanto, também é um sensor interessante para fazer algumas brincadeiras. E finalmente, o último sensor é um termómetro, que o meu telemóvel não tem. Portanto, telemóvel da temperatura exterior. Presumo que alguns telemóveis tenham, tablets também. O meu não tem, portanto não consigo testar, mas é a vida. Passando aos próximos componentes, temos os componentes sociais. Eu acho estes bastante interessantes e dá para fazer muita coisa gira aqui com as nossas aplicações. Estas aqui têm a ver com aceder aos nossos contactos, aos contactos do nosso telemóvel, ok? Eu vou permitir aceder aos meus contactos para explicar cada um dos vários componentes. Por exemplo, o exemplo de escolhe contacto é um botãozinho que permite aceder à nossa lista de contactos para nós escolhermos um. Então eu vou escolher o primeiro aqui da lista, que eu criei agora, o pensar em, coloquei o número 200 e coloquei também o e-mail. Eu vou utilizá-lo. E o que é que eu fiz? Fiz de forma que, aqui com um bocadinho limitado no espaço, com que ele vá buscar o nome, vá buscar o e-mail e vá buscar também a fotografia associada. Eu tirei uma fotografia há bocado ao meu ecrã para criar, para criar este contacto. Portanto, permite tirar vários dados. Ele ainda tira outros, número de telefone, obviamente, morada, salvo erro. Há várias coisas que ele consegue retirar lá dos nossos contactos. Depois o exemplo, escolhe e-mail, permite escrever aqui o nome de uma pessoa e ele vai logo ali buscar qual é o nome da pessoa, por exemplo, a pensar em, que é o mesmo contacto, e coloca-me lá o e-mail. Portanto, se eu quiser fazer uma pesquisa dos e-mails dos meus contactos, consigo usar este componente. Depois tenho aqui o exemplo de ligação e escolhe o número de telefone. Funciona de uma forma semelhante ao escolhe contacto. Na verdade, não escolhe apenas o número de telefone, também permite aceder às outras funcionalidades. Então, eu vou escolher aqui um número, estou a pensar em. Eu coloquei o 200 que é o número do atendedor de chamadas, e vou usar o exemplo da ligação. Portanto, tenho aqui um botão ligar que vai ativar isto. Portanto, automaticamente, isto aparece-me aqui no meu telemóvel, eu vou ligar, correio de voz, não tenho mensagens. Ok, eu vou desligar. E eu fiz mais uma coisa extra. Eu disse que quando a chamada terminasse e eu voltasse à aplicação, eu vou voltar aqui, aparece uma notificação. Esta notificação é o tal componente da interface do usuário que eu não demonstrei lá, porque não fazia muito sentido, mas mostrei aqui. Portanto, é uma notificação em que eu posso colocar um título, posso colocar o aviso e posso colocar botões que fazem qualquer coisa. Neste caso,
a chamada para o número tal terminou, aqui eu esqueci-me de pôr que era o número 200, automaticamente era suposto ele ter posto lá, esqueci-me aqui, tenho de atualizar a aplicação. Terminou com o estado 2. Portanto, isto há códigos de estado, por exemplo, o estado 1 é uma chamada terminada que fizeram para mim e estado 2 é uma chamada terminada que eu fiz para alguém. Portanto, é por isso que ele aparece aqui com o estado 2. Ok. Depois, exemplo de compartilhamento. Eu pus aqui uma caixa para escrever qualquer coisa, por exemplo, Porto, e ao compartilhar, ele vai-me eu decidi que ele ia compartilhar o que eu escrevi ali através de uma aplicação qualquer. Portanto, é o que normalmente quando carregamos naquele botão de partilhar aparece estas aplicações, neste caso são as minhas. Portanto, permite-me partilhar alguma coisa. Depois, o exemplo de mensagem SMS. Envia um SMS para o número que eu escolhi ali em cima, neste caso. Defini que era o que eu escrevesse ali. Então, eu vou enviar SMS e eu coloquei logo por defeito, olá, o nome da pessoa associada àquele número e depois vírgula para eu continuar a escrever o que eu quiser. Portanto, se eu clicar em enviar, ele envia logo para esta pessoa. Portanto, isto utiliza, obviamente, a aplicação de mensagens pré-definida no nosso telemóvel. Também é possível enviar uma mensagem direta a partir da nossa aplicação, mas acho que eles não recomendam muito isso. Depois, tenho aqui o último exemplo, que é um exemplo de Twitter. Permite aceder a várias funcionalidades que eu não configurei porque é preciso, pelo que eu vi, ter uns tokens de desenvolvedor que eu não tenho e nem me dei ao trabalho de ter porque aquilo parecia um processo muito estranho. E então, mas pronto, tem várias funcionalidades, publicar no Twitter automaticamente, fazer pesquisas, receber notificações quando acontece alguma coisa. Portanto, para quem é fã do Twitter, até é capaz de ter alguma utilidade. E finalmente, a última categoria de componentes que eu vou mostrar, que é a componente de armazenamento. Portanto, eu tenho aqui apenas dois exemplos. O exemplo de 3 ao mesmo tempo, TinyDB, TinyWebDB e CloudDB. Basicamente servem os três para a mesma coisa, guardar dados numa base de dados. TinyDB guarda no próprio telemóvel. TinyWebDB guarda numa cloud em que nós não temos propriamente controlo do próprio MIT, pelos vistos. E CloudDB. CloudDB também guarda num servidor pré-definido, mas podemos instalar o nosso próprio servidor para guardar lá as nossas próprias coisas. Qual é que é a diferença? TinyDB, portanto, guarda neste telemóvel, guarda nesta aplicação. Se eu desinstalar a aplicação, vai tudo à vida, tudo o que eu guardei. Ok? Portanto, se eu desinstalar e voltar a instalar a aplicação, tudo o que eu guardei da primeira vez desapareceu. Se eu usar através do TinyWebDB, como fica na cloud, ele vai lá buscar. Precisamos de internet, o acesso é um pouquinho mais lento, mas é bastante útil. Bom, então aqui, o que é que eu fiz? Eu guardo aqui, por exemplo, o número da pessoa e o nome. Guardar na base de dados. Vamos ter aqui outra pessoa que é o 65, que é o José. Guardar na base de dados. E o número 1, que é o João. Guardar na base de dados. Portanto, eu fiz com que este formuláriozinho guardasse estas duas coisas. Na verdade, esta base de dados só permite guardar duas coisas. Uma etiqueta, que acaba por servir como chave primária, para quem não está por dentro das bases de dados. Não quer dizer nada, não é? Mas, portanto, uma chave primária e um objeto. Esse objeto pode ser um número, uma palavra, qualquer coisa. Então, aparentemente é como se só tivéssemos duas colunas na nossa base de dados, mas na prática podemos guardar uma lista com a quantidade de dados que quisermos dentro desse espacinho. Depois tentaremos ver isso com mais detalhe mais à frente. E depois tenho aqui um botão para mostrar a base de dados que eu fui registando e passá-la para uma daquelas listas que eu mostrei há bocado. Portanto, e tenho aqui uma lista em que eu juntei o número e o nome com um tracinho ali no meio. Portanto, eu programei para ser assim. Portanto, se eu acrescentar agora mais alguma coisa, na verdade nem preciso de pôr ali números, posso pôr o que eu quiser. Portanto, ele vai acrescentando à lista. Depois, o exemplo de ficheiro permite-me guardar um ficheiro no meu próprio telemóvel com o conteúdo que eu quiser. Portanto, neste caso, eu vou escrever aqui olá, como estás? E vou guardar isto
com o nome exemplo.txt e gravar ficheiro. Portanto, ele grava-me um ficheiro de texto com aquele texto lá escrito dentro. Só para ver que o ficheiro está no sítio. Eu disse para guardar na raiz do meu telemóvel. Portanto, eu vou abrir o ficheiro. Se eu for aqui uma ferramenta para explorar os ficheiros, eu consigo ver que ele está cá. Onde é que estás tu? Ora, ali está ele. Exemplo. Neste caso, ele não faz nada porque eu não configurei para fazer nada, mas também posso abrir aqui com outra aplicação. Deixa cá ver. Com os meus ficheiros. Então, só para ver que está mesmo qualquer coisa lá escrita dentro. Portanto, armazenamento interno. Exemplo.txt. Eu vou abrir, pode ser com o Word. Presumo que vai funcionar. Portanto, e tenho um ficheiro que tem lá escrito olá, como estás? Ele não gosta muito dos acentos, aparentemente. Ok, não sabia disso. E pronto, este é o exemplo desta ferramenta. Podemos tirar este e ficar com este. Portanto, este é o último exemplo. Bom, então, este vídeo ficou um pouquinho longo, também era mesmo esse o objetivo, era colocar no mesmo vídeo uma explicação de todos os componentes que podemos usar. Além desses componentes, existem mais 3 categorias. Existe a categoria conectividade, Lego Mindstorms, experimental e extensões. Na conectividade, na verdade, eu utilizo o iniciador de atividades para permitir escolher aquele ficheiro, naquele botão para escolher o ficheiro. Eu uso, na verdade, esta ferramenta. Esta ferramenta dá para fazer muitas coisas, abrir páginas web, numa aplicação à parte, mas eu irei falar disto mais tarde. Lego Mindstorms tem a ver com, sei lá, ligação com algum brinquedo tipo robô da Lego, não tem nenhum. Experimental é um tipo de base de dados diferentes, achei que não ia acrescentar nada também aqui a este vídeo. Eu vou ainda fazer uma pequena alteração na aplicação. Quando vocês instalarem, irá ter aqui estes 2 botões, que na verdade eles estão cá, mas como eu acrescentei aqui uma opção que me tinha esquecido, depois os tamanhos mudaram e vou ter de reorganizar isto. Mas pronto, depois vão ter aqui um botãozinho para aceder ao canal, ele vai abrir o YouTube logo dentro do canal, e o grupo Facebook, ele vai abrir o Facebook, a vossa aplicação do Facebook, diretamente no grupo. Subscrevam o canal, adiram ao grupo se não fizeram já, e podemos continuar a falar disto e de outras coisas também. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham achado útil. Partilhem com os vossos amigos, partilhem com os vossos alunos principalmente, acaba por ser uma forma muito útil de ver todas as ferramentas em ação para os alunos terem uma ideia do que é que podem construir com isto. Portanto, os limites por norma, os limites estão definidos por aquilo que nós conhecemos das funcionalidades da aplicação, e isto aqui, este vídeo acaba por abrir um pouco esses horizontes, ok? Bom, então mais uma vez, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo, em que vamos começar a falar destes vários componentes de uma forma mais isolada e dando mais alguns pormenores de como gerir as suas propriedades e como os programar. Então, até lá!